Você é uma pessoa que procrastina? Você deixa para depois, chega no final do dia, tem uma lista de pendências, no final da semana você não fez nem metade do que você tinha planejado para fazer naquela semana? Quer acabar com essa procrastinação? Eu vou te ensinar nesse vídeo 3 passos para você parar de procrastinar. Eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga, sou PhD em saúde e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre procrastinação e, sobretudo, sobre o que eu preciso fazer para interromper esse processo de procrastinar, de deixar para amanhã. A procrastinação é um nome dado ao comportamento de empurrar as tarefas, deixar para fazer as tarefas depois. E ela vem tanto por conta da falta de clareza, falta de motivação, energia baixa, ou porque aquela tarefa é muito chata, ou porque eu não tenho tempo suficiente para realizar com perfeição essa tarefa agora. Então, existem alguns elementos que vão contribuir para que a procrastinação aconteça. Inclusive, aqui no nosso canal, a gente tem outros vídeos explicando quais são os elementos que contribuem para a procrastinação. E nesse vídeo eu vou te ensinar 3 passos para você aplicar e interromper esse processo na sua vida. Um dos fatores que mais contribuem para a procrastinação é a falta de clareza do que eu preciso fazer para que eu de fato faça. Então, existem algumas atividades muito genéricas, muito abrangentes, que não trazem a real clareza do que eu preciso fazer, de quais etapas eu preciso cumprir para que aquela atividade seja feita em sua totalidade. Vamos pegar aqui um exemplo que seja uma pessoa que precise escrever um trabalho científico, tá? Um trabalho para uma faculdade, um artigo científico, e essa pessoa precisa escrever a introdução desse trabalho. Então, ela já sabe o que é uma introdução, ela sabe quais são as informações gerais que ela precisa colocar ali, mas na hora de pôr a mão na massa, essa pessoa trava. E trava por quê? Porque ela não tem uma completa clareza do que ela precisa colocar, a ordem que ela precisa colocar essas informações, o link entre as ideias. Então, como falta clareza, como está tudo muito misturado na minha cabeça, eu deixo para fazer isso em um outro momento. Portanto, o nosso primeiro passo é: tenha clareza do que você precisa fazer. O que significa fazer uma introdução? Quais são os passos para fazer uma boa introdução? Ao invés de, por exemplo, marcar um angiologista, quais são os passos que eu preciso dar para marcar um angiologista? Eu posso pegar referências de bons angiologistas, eu posso consultar o meu guia médico do meu plano de saúde para ver quais são os angiologistas credenciados, eu posso buscar quais são os angiologistas que fazem atendimentos particulares, qual é o valor da consulta dessas pessoas e qual seria o profissional mais indicado para o meu caso. Então, quando eu tenho clareza dos passos que eu preciso dar para realizar aquela atividade, eu diminuo muito as chances de eu procrastinar e acabar deixando para depois. Passo 1 concluído, eu já sei o que eu preciso fazer, agora eu vou definir prioridades. Então, qual é a minha tarefa mais importante desse dia? Muitas pessoas acabam se perdendo, é um volume tão grande de microatividades que essas pessoas acabam se perdendo com relação ao que elas devem fazer, usam muito tempo fazendo pequenas atividades que não vão ter um impacto muito grande e deixam para depois, deixam para amanhã aquelas atividades que de fato teriam um impacto importante. Então, imagine uma pessoa que precisa entregar um relatório para um cliente, que esse relatório tem um prazo, que é muito importante esse prazo ser concluído. Mas essa pessoa também se lembra que ela precisa marcar um angiologista, porque ela está com alguns vasinhos ali na perna. Essa pessoa também se lembra que ela se propôs a reescrever a introdução de um trabalho que ela fez lá na faculdade e que hoje ela faria de uma forma diferente. Enfim, então essa pessoa pega o trabalho lá da faculdade, que não é importante,
que não vai ter um impacto real na vida dela. Essa pessoa começa a pesquisar angiologistas, preços de angiologistas, quem é o angiologista mais indicado, e o bendito do relatório que precisava ser entregue hoje foi deixado para amanhã. Então, o segundo passo é defina prioridades. Rever a introdução é importante? É. Mas é mais importante do que o relatório hoje? Não. Marcar o angiologista é importante? Sim. Mas é mais importante do que enviar esse relatório hoje? Não. Então, com relação a essas 3 atividades, a minha prioridade 01 é enviar o relatório. Terminei o relatório, enviei o relatório, agora sim eu passo para a segunda atividade. Isso que eu coloquei aqui no exemplo, algumas atividades que são de fato bastante importantes. Mas as pessoas que têm essa tendência a procrastinar, parece que elas ficam buscando pequenas atividades que vão ali justificar essa procrastinação e que não tem impacto tão grande. Por exemplo, eu vou trocar a toalha do banheiro, porque já tem quase uma semana que essa toalha está aqui. Eu vou pedir para trocarem essa garrafa de água da geladeira. Então eu vou ao centro da cidade comprar uma garrafa nova, porque essa garrafa aqui da nossa empresa está muito velha. Ou seja, há atividades que são importantes? São. Mas que o impacto de trocar a garrafa de água da geladeira, nem de longe, é tão importante quanto a entrega de um relatório no prazo, percebe? Então, definir a prioridade também é essencial para que a gente não procrastine essa atividade. Terceiro passo. Agora que você já tem dividido por categoria aquilo que é urgente, aquilo que é intermediário e aquilo que de fato pode ser deixado para depois, eu vou pegar essa categoria daquilo que é urgente. Então, a nossa água da empresa acabou. Então, comprar um galão de água, trocar a água da geladeira ou qualquer coisa assim, passa a também ser uma prioridade. E eu também preciso concluir o relatório. E eu também preciso enviar uma nova introdução do meu TCC. Ou seja, eu tenho 3 atividades colocadas como muito importantes a serem realizadas no dia de hoje. A minha sugestão é que você comece pela mais fácil. Aquela que você vai gastar menos tempo, menos energia e vai aumentar o seu senso de autoeficácia. O que é o senso de autoeficácia? É aquela sensação de eu resolvi, eu dei conta, isso aqui está feito, isso aqui está resolvido. Nesse caso, no nosso exemplo, poderia ser, por exemplo, ligar e pedir um galão de água, ir ao centro da cidade e comprar uma garrafa de água, ou delegar essa função para uma outra pessoa que esteja com menos tarefas do que você ou com tarefas menos importantes do que a sua. Então, comece ali dentro do seu hall de atividades super importantes, prioritárias, comece pelas mais fáceis, aquelas que vão ter um impacto importante e que vão usar menos tempo ou menos energia sua. Porque se você começa pela atividade que é mais desgastante, que é mais complexa, que é mais demorada, pode ser que você use o seu dia inteiro apenas naquela atividade, percebe? Então, ali dentro das prioridades, comece por aquelas que são mais fáceis de serem executadas. Isso vai impactar o seu senso de autoeficácia, que vai te empoderar para resolver uma nova tarefa, e aí você entra num ciclo positivo de resolução e não num ciclo negativo de procrastinação. Essas etapas fizeram sentido para você? Em qual delas você acha que você precisa atacar com mais veemência, com mais diretividade? Cris, eu preciso ter mais clareza do que eu tenho que fazer. Cris, eu preciso definir melhor as minhas prioridades. Ou Cris, eu preciso começar por aquelas atividades que vão gerar um impacto grande com uma energia menor empregada ali, porque isso vai aumentar o meu senso de autoeficácia, de capacidade. Me conta, qual dessas 3 etapas faz mais sentido para você?
E fique à vontade para encaminhar esse vídeo para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, porque a nossa intenção no canal é disseminar informações que possam contribuir com a qualidade de vida e com a saúde mental das pessoas. Um grande abraço e até a próxima.